Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo esse sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Fala pessoal, galerinha do meu Facebook, todas as minhas mídias digitais, muito boa tarde para você, muito bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, então eu venho aqui nessa tarde especificamente falar algo de Deus, uma reflexão de Deus para a sua vida, amém? Vamos ler um texto, em alguns minutos nós vamos estar falando, eu quero ler Mateus 7, 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, eu vou falar aqui em alguns minutos uma reflexão de Deus para a sua vida, para que você talvez esteja precisando ouvir essa palavra, precisando ouvir uma mensagem como essa. E nós lemos um texto aqui maravilhoso e vamos comentar um pouco sobre ele. Muitos já conhecem essa passagem de Mateus que fala sobre a casa e sobre edificar a casa em Cristo. O texto é bem claro, existe duas vertentes no texto, do pessoal que teme a Deus, o pessoal que edifica a casa em Deus e também do pessoal que não edifica a casa em Deus. Está falando de ser cristão? Está falando de ser evangélico? Não, está falando daquele, ou seja, qualquer ser humano, pode ser ele sem denominação, apenas um ser humano que teme a Deus, crê em Deus e sabe que Deus é na vida dele. Qualquer ser humano que edifica a casa dele, ou seja, edifica a própria vida, edifica o próprio ser. A casa do texto não se refere à casa material, a quatro paredes, a casa que você tem, as casas que você tem, talvez as mansões que você tem, não se compara com a casa que o texto diz que é você. Essa casa é você, é a sua vida, é o seu corpo, a sua alma, é o seu espírito. Então, se você edificar, o texto fala, se você edificar a sua casa, ou seja, o seu corpo, a sua vida, a sua oração, o seu jejum, a sua leitura, a sua concentração em Deus, o seu tempo, que é algo muito importante em Deus, você vai ter um bom resultado quando vir a adversidade, quando vir a dificuldade. Interessante que esse texto ele tem os mesmos acontecimentos. O que acontece para aquele que teme, para aquele que busca, para aquele que confia em Deus, pode também acontecer para aquele que está lá no mundo, está lá fora, aquele que não dá crédito às coisas de Deus. E o texto, na sua clareza, ele fala que os problemas podem vir, pode chegar o problema para mim, para você, pode chegar o problema para mim, para a sua vida, para o meu e para o seu estado,
Muitos sofrem com luto, muitos sofrem com percas, e isso abala o nosso estado emocional, abala o nosso estado físico. Então, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, e basta você confiar em Deus para que Ele venha resolver, porque eu vou falar algo forte aqui para você. Deus, Ele tem todas as saídas da vida de um ser humano. O ser humano, ele pode pensar que ele sabe para onde ele está indo, ele pode pensar que ele sabe para onde ele vai chegar, mas Deus, antes dele mesmo pensar aonde ele quer ir, Deus já sabe a saída, o final daquilo que o ser humano está escolhendo. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, Deus não está me vendo, estou fazendo escondidinho aqui, estou fazendo algo que Deus não está vendo. Engano meu, engano seu, porque Deus, Ele vê, Ele contempla tudo do céu. E Ele quer abençoar a sua vida e quer que você ande num caminho reto, que você edifique a sua vida, a sua casa sobre a rocha, que a rocha é Ele, a rocha é Cristo. Então, vamos caminhando. Agora vamos falar um pouco também daqueles que não edificam a casa, ou seja, os tolos, os insensatos, aqueles que ouvem, aqueles que estão ali no caminho, ouvem tudo, mas não têm o mínimo de temor ou respeito por Deus, pelas coisas de Deus, e vive a vida conforme quer. Edifica a sua casa sobre a areia, ou seja, a sua vida em tudo que não há Deus, em tudo que não tem nada divino, Ele edifica a sua vida. E o final é o quê? Que quando vinha a mesma tempestade que veio para o justo, para aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, a casa dele desmorona, a casa dele cai. Por quê? Porque não tem Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras dificilmente ele quebra. É uma passagem que se usa muito para casamento. Ou seja, você, sua esposa, ou você e sua mulher, você e sua namorada, e Deus, que é outra dobra. Ou seja, não tem como um ser humano ser feliz de verdade se não tiver Deus. Não tem como, é impossível. A felicidade da vida está em Deus, está em Cristo, através de Jesus. Então, fica com essas palavras. Eu vou fazer uma oração breve agora por você que está vendo esse vídeo. Talvez Deus fez você parar aí um momento para você ouvir isso e comece a edificar a partir de hoje, de agora, a sua vida, as suas atitudes, as suas emoções, tudo que você tem na sua vida, na sua família, concentre nele, porque ele tem muito para te dar. Se você está aí vendo esse vídeo, feche seus olhos, encurve suas cabeças, vamos orar a Deus. Pai grande e soberano, nesse momento eu termino esse vídeo, Senhor Jesus, com essa oração para essa pessoa que está aí, Senhor Jesus, desse lado do visor, na qual eu não sei o nome. Talvez eu sei o nome e conheço, talvez eu não conheço, mas Deus, apesar de tudo isso, o Senhor é um Deus que contempla tudo, Senhor Jesus, nos céus e na terra. E eu vim aqui, Senhor Jesus, nesse dia, para falar com pessoas que estão precisando, Pai, edificar mais, Senhor Jesus, a casa na rocha, para que o Senhor Jesus venha abençoar, Senhor Jesus, para que no dia da adversidade, Pai, não venha cair, Senhor Jesus, e que o Senhor venha ser o sustento, Pai, dessas pessoas. Deus, aquele que não consegue edificar, dá força. Espírito Santo, dá ânimo, dá vontade, dá vigor, para conseguir começar a basear suas atitudes em boas ações, em boas escolhas, e começar a edificar a sua vida sobre a rocha. E a rocha é o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe, Deus, ricamente essa pessoa que parou esses minutos para ouvir essa mensagem. Eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Deus seja louvado, edifique sua casa sobre a rocha, que você não vai passar aperto. No momento da adversidade, vir um aperto, Deus te dá o livramento. Você não vai morrer nessa situação. Deus abençoe, tchau, fique com Deus.